E aí, minhas betas, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, feliz ano novo, porque esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando em 2026. Quase que falei 25, mas 2026. Fazer alguns updates antes de entrar no assunto real. Primeira coisa, meu celular vai bloquear no dia 13 de janeiro, então eu tô tentando gravar o máximo de vídeo possível, né? O meu objetivo, minha meta para esse ano era lançar vídeo todos os dias, mas vai ficar um tempo aí sem vídeo, né? Eu vou gravar o máximo possível. Só que para gravar um vídeo aqui, antes era muito mais, teoricamente, mais fácil, porque eu falava sobre a minha vida, era mais fácil e tal. Agora é um pouquinho mais complicado, porque eu preciso assistir um filme inteiro, roteirizar esse, anotar os pontos principais desse filme, para poder roteirizar, né? Porque eu tô falando de um filme, não é um filme que eu produzi ou que eu estrelei e tal. Então, é um filme de outra pessoa. Então, quando são filmes que eu já assisti várias vezes, eu não preciso preparar esse roteiro, porque eu meio que já tenho o filme na minha cabeça. Só que tem muitos filmes que não. Por exemplo, tem um filme que eu provavelmente não vou conseguir gravar um vídeo falando sobre ele. Ele estava na programação para sair agora em janeiro. Só que, tipo assim, é o que eu falei com o pessoal. Hoje é dia 6 de janeiro. Ou seja, o tempo que eu gasto assistindo um filme, que é tipo 1h30, 2 horas, para roteirizar, para vir gravar e tal. Porque assim, eu posso gravar vários e depois editar com mais calma, porque editar é no computador, né? E como o celular vai bloquear, eu quero adiantar o máximo possível. Só que eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outros projetos, por exemplo, dia 19 de janeiro está programado para o livro 2 do Sou Vulnerável Demais ser lançado. Só que eu não terminei de escrever esse livro. Então eu estou focando em roteirizar os vídeos, gravar o máximo possível. Então, assim, enquanto o celular estiver funcionando, não estiver bloqueado ainda, eu, eu vou gravando o máximo de vídeo possível. Mas provavelmente não vai ser 31 vídeos em janeiro, porque eu não vou conseguir gravar o restante. Pequena observação: os vídeos que saíram do dia 1 até o dia 10 eram vídeos que eu gravei em 2025 para sair em 2025, só que eu tava sem um computador para editar. Então eu trouxe agora do dia 1 até o dia 10, mas eles são vídeos antigos. Como eu falei, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2026 para 2026. Tanto é que se vocês verem os vídeos do dia 1 até o dia 10, eu falo tipo, outubro, novembro, dezembro, porque eram vídeos para sair lá, até porque tava saindo vídeo toda terça e quinta. Toda, né? Porque eu não conseguia gravar justamente por essa questão da edição. Aí o meu ex-amigo, amigo, deixou o notebook dele aqui em casa para eu editar. Só que, pequena observação, o notebook dele, eu não sei o que está acontecendo, que o vídeo ele entra normal, assim como eu estou gravando aqui, com as cores tudo certinho. Só que na hora que carrega, né, porque eu jogo no editor, ele carrega o vídeo. Só que na hora que ele carrega, eu não sei, eu acho que ele é meio fã de Wicked, né? E ele fica entre a Elphaba e a Glenda. Então ele fica rosa e verde. Eu já pesquisei, eu já tentei resolver isso, mas não consegui. E aí eu fico meio que em cima do muro. Ou eu jogo o vídeo aqui, no estilo como se eu estivesse fazendo ao vivo, sem o pôster do filme, nem nada. Porque não tem muita edição. A edição que tem é diminuir essa tela na onde eu tô falando e colocar o pôster do lado. Então, para não ter essas manchas, as rosa e verde,
as opções são eu gravar e já lançar do jeito que eu gravei, sem colocar o pôster, sem colocar nada, ou gravar, editar e lidar com rosa e verde. Mas como eu quero que tenha o pôster do filme, eu vou continuar gravando assim. Vou continuando aguentando rosa e verde. Peço desculpa para vocês, né? Até eu ter condições de comprar o meu notebook e, e colocar o meu editor, né? Lá, porque realmente eu não sei o que está acontecendo. Porque é só nesse notebook que aconteceu isso. O meu computador de mesa, meu notebook, quando estava aqui, ele ia, mas assim, é melhor isso do que nada. Porque as minhas opções são, eu tenho essas 3 opções: não gravar nada, gravar e lançar do jeito que eu gravei, sem colocar o pôster e tal, ou gravar e colocar o pôster e lidar com essas manchas verdes e rosa. Então, como é um bate-papo, não é um vídeo super produzido e tal, eu vou continuar gravando e colocando pôster. Mais uma vez falo, peço desculpa por essas manchas, não é uma coisa que é escolha minha, porque senão eu ia transformar todo mundo em Smurf, não ia colocar de Glenda e Elphaba, eu ia deixar tudo azul, não verde ou rosa, porque eu não gosto de não sou fã de nenhuma dessas cores, então eu deixaria tudo azul. Mas enfim, brincadeiras à parte, hoje a gente vai conversar sobre Center of My World, que foi lançado em 2016. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que esse filme ele é o mais embarrigado de todos. Porque esse filme era para eu ter gravado em 2024. E aí eu fui empurrando. E aí agora em 2026 eu falei, não, vamos colocar porque pra sair logo da lista, porque me incomoda, tipo. Porque eu vou aproveitar esse vídeo para fazer essa explicação também. Eu não pego, tipo, filme que acabou de sair. Pode acontecer, por exemplo, como aconteceu com o Straight Until He Kiss Me, de tipo, na época, eu tinha essa liberdade, né? Porque como eu lançava vídeo terça e quinta, se saísse algum filme eu assistisse que fosse recente, eu tinha o sábado para gravar um vídeo extra. Agora, como o objetivo para esse ano era, e depois que o celular vai voltar para mim em abril, depois do dia 15 de abril, então provavelmente eu vou voltar a gravar vídeo só em maio. Mas enfim, o objetivo era lançar vídeo todos os dias, sabe? Então eu não tenho, tipo, essa abertura. Mas enfim, Center of My World era um filme que foi lançado em 2016. Era para eu ter gravado em 2024 falando sobre ele. Eu vou explicar uma situação. Tem, teoricamente, 2 histórias acontecendo nesse filme ao mesmo tempo. A história do Phil com o Nicholas e a Cat, né? Que acaba entrando ali por ser melhor amiga do Phil. E outra é do Phil com a Diane e com a Glass, que é a irmã e a mãe dele. A história da mãe e da irmã e ele, eu acho muito pé no saco. Eu não gosto, eu não tenho paciência. Esse é um filme, por exemplo, que eu tive que reassistir para montar, pegar as informações mais importantes, assim, né? E. Ai, não sei. É que pra mim é meio chato a história deles, porque, sei lá, eu gosto da parte da história, do desenvolvimento, da paixão entre o Phil e o Nicholas. Não gosto do final, mas enfim. Vou ler as informações que eu anotei aqui para não gastar muito tempo. É um romance e drama com direção de Jacob M. Arena, roteiro de Jacob M. Arena e Andreas Steinhorel. Não sei como fala esse sobrenome. Mas enfim, essas informações, os vídeos do dia 1 até o dia 10
Eles falam que tá na descrição, mas é porque eu perdi os roteiros deles. Então, eu teria que reassistir todos os vídeos para eu poder pegar as informações que eu preciso. Tipo, roteiro, direção, qual é o personagem que eu coloquei lá, porque eu não coloco todos os personagens, porque senão, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, o Phil, que é o principal, ele é feito pelo Louis Hoffman. Pra quem assistiu Dark, que não é o meu caso, ele é o principal lá. Pelo menos eu acho que ele é o principal, porque ele aparece no pôster. E só ele aparece no pôster, na verdade. E ele é muito fofo. E aqui ele é bem novinho, então é legal. O Nicholas é feito pelo Yannick Schumann. Já falei sobre ele meio que por cima. Mas isso é na época que era de vlog, que eu falava sobre a minha vida. Vocês conseguem encontrar esses vídeos na playlist de vlogs antigos, porque eles estão como não listados aqui, mas se vocês forem na barra de playlist do canal e ver, tem a playlist lá, vlogs antigos. Então, todos os vídeos que foram lançados anteriormente, que não seja falando sobre filme, série, música, artista, tá nessa playlist. Então, tem a Cat, feita pela Swan Jung. Na verdade, o nome dela é Cat Ja. Só que o povo chama ela de Cat. Ou Cat, mas só que eu falo Cat. E, enfim, se estiver errado, eu que lute. Tem a irmã do Phil, que é a Diane. Eu não coloquei o nome da atriz, porque é só porque eu vou citar o nome dela aqui. Então, para vocês saberem, quando eu falar de Diane, eu estou falando da irmã do Phil. E tem a Glass, que é a mãe do Phil, que é a mesma coisa. Só coloquei o nome aqui para vocês saberem quem é. Vai lá. Começa com vídeos do Phil e a irmã quando eram crianças. No caso aqui, a Diane e o Phil. Né, que são algumas memórias deles. Inclusive o filme, ele é até uma coisa que me pega, que é um dos motivos pela qual eu não gosto muito do filme. Porque ele vai fazer essa dança entre o atual do Phil e as memórias do Phil de quando ele era criança. Porque várias coisas acontecem do drama da história com a Diane, ele e a Glass, a maior parte acontece quando ele era criança, sabe? Então, fica meio que tendo meio que esses flashbacks. E é a parte que eu não gosto do filme, é justamente por causa disso. Vocês vão descobrir aí conforme eu for falando, tá? Corta pro Phil falando sobre si, enquanto espera a Teresa buscá-lo na estação. Teresa é uma amiga da mãe dele, que consequentemente é amiga dele, e ela é uma pessoa do casal de lésbica, que eu vou citar mais pra frente. Mas é só porque eu não consegui pegar o nome da esposa da Teresa. Mas enfim, quando eu falar casal lésbico, vocês entendem que é a Teresa e a esposa dela. Tá. Phil chega em casa, já sendo agarrado pela Glass, vê que ela e Diane estão distantes. Então é isso. Aconteceu uma coisa quando eles eram criança. O Phil não sabe o que aconteceu. E a Glass não sabia, mas o Phil ele foi passar 3 semanas fora. E nisso que foi passar fora, a Glass acabou descobrindo essa determinada coisa que aconteceu. E aí ela e a Diane estão, tipo, distantes. A Glass não gosta de ser chamada de mãe. O que tipo... Eu já assisti vários projetos que é tipo... não me chama de mãe, me chama pelo nome. A minha mãe é meio que o contrário, tá? Porque eu só chamo ela pelo nome. Então, quando eu chamo de mãe, ela até estranha. Phil e Diane não sabem quem é o pai. Tem uma agenda com uma lista de casos antigos da Glass. E aí eles ficam tentando descobrir qual deles é o pai dele. Mas... Ai, gente. Olha, eu agradeço por eu saber quem é meu pai, tá? Mas... sei lá, esse é um assunto que fica batendo muito na tecla durante o filme. E é que toda hora, não é todo, assim, várias vezes esse assunto volta, sabe? Mas é porque é a construção de quem eles são, né? Eles querem descobrir a história deles e tal, então
Vai. Mostra lembranças de Phil e Diane pequenos, os dois são gêmeos. Essa aqui eu já tinha falado, que boa parte do filme é essas lembranças do Phil e da Diane pequenininhos. A Cat, que é amiga do Phil, se encontra em uma loja de roupas, porque a Cat descobre que o Phil voltou. E aí fala que quer ver ele e tal, e aí eles vão se encontrar, e aí eles se encontram na loja de roupa. E aí depois eles vão para casa, e aí eles fazem barba com mel e granulado. É engraçado. Eu confesso que quando eu vejo essa cena, assim, parte de mim tem um pouquinho de inveja, porque eu queria ter amigos. Não pra encher minha cara de mel e granulado, mas, tipo, pra fazer coisas divertidas, sabe? Hoje em dia, na minha vida, assim, presente, eu tenho a Giza, mas é uma amizade à distância, sabe? Eu moro numa cidade, ela mora em outra, mas a gente tá sempre interagindo um com o outro e tal, mas a gente não senta pra conversar e tal. É difícil fazer isso. Tem a Raíssa, mas a Raíssa, bom, ela tá vivendo a vida dela. Eu não posso falar detalhes da vida dela, porque é a vida dela. Se ela quiser vir no canal, no outro canal, que é sobre a minha vida, e quiser contar a história dela, falar o que tá acontecendo com ela, aí já é. Mas enfim, ela trabalha muito, tem coisas acontecendo na vida dela, então é difícil da gente conversar. E tem a Raquel, só que a gente fica até rindo, porque eu e a Raquel é assim, a gente manda mensagem, ela manda mensagem, aí eu respondo, aí ela responde no dia seguinte, aí eu respondo, aí no dia seguinte ela responde de novo, e aí a gente fica assim, a gente não tem uma conversa muito reta, assim, tipo, tem essas quebrinhas. Deixa eu ver. Bom, eu acho que essas são as 3 pessoas que me mandam mensagem e tal. Então eu queria, porque teve uma época da minha vida ali que eu não eram amigos, eram colegas, eram conhecidos, mas eu tinha pessoas, tipo assim, eu saía de casa na sexta-feira à noite e voltava no domingo à noite ou na segunda de manhã e tal. Então eu sinto falta, não pra ir pra balada, porque eu não tenho mais, meu corpo não aguenta mais isso, sabe? No ano retrasado, 2024, se não me engano, eu fui numa balada. Eu fiquei lá por umas 2 horas antes da balada começar. Depois que começou, eu fui pro Cafufo, que é tipo um. É tipo meio que um bistrozinho, um barzinho que tem do lado dessa balada, que é da balada, tá? Eles ficam no mesmo terreno, só que, tipo assim, tem uma parte que é só pra isso, que eles abrem todos os dias, e aí tem a parte da balada, que é, tipo assim, eles abrem dias determinados. Mas enfim, eu não tenho muito tempo nem disposição física, ou até porque só de pensar na possibilidade de estar perto de um monte de gente já me dá ansiedade e tal, então prefiro não ir. Continuando. Mostra o vídeo deles pequenos, né? Conhecendo o Kyle, que é um dos namorados da Glass. Inclusive, esse Kyle, ele. O motivo de acontecer o distanciamento entre a Glass e a Diane é por causa desse Kyle, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Tá? Mas é só pra citar isso, então guardem o nome Kyle. A Cat e o Phil estão cada vez mais próximos, enquanto ele e Diane não. Tipo, conforme teve essa quebra entre a Diane e a Glass, quando o Phil volta, ele sente a Diane também muito mais distante. E assim, ele não sabe o que está acontecendo, ele vai descobrir mais pro final do filme. Mas ele sente muito, afinal de contas, é gêmeos. Quem sabe o que é Parabatai ou quem é gêmeos, que é teoricamente o mesmo sentimento, tipo assim, eu não sou gêmeos, infelizmente. Meu maior sonho é ter gêmeos, né? Inclusive, eu falei num dos livros
Inclusive, nesse livro novo, que está programado para sair no dia 19, não sei se vai sair, porque eu preciso terminar, aí precisa fazer revisão, diagramação e tal. Mas eu falei que queria ter gêmeos. Se fossem 2 meninos, eu ia colocar Evan Oliver e o outro eu ia colocar Alec Louise, tá? E se fosse menina e menino, eu ia colocar o Alec Louise, né? E a Izzy. Não é Isabela, tá? É Izzy. Por causa do Alec e da Izzy do Shadowhunters. Porque, pra quem não sabe, o Alec, na verdade, não se chama Alec. Esse daí é tipo um apelido que o povo chama. Mas o nome dele é Alexander. E a Izzy é Isabela, tá? Mas eu ia colocar Alec e Izzy. E se fossem 2 meninas, eu colocaria provavelmente Izzy, mas outro nome eu não tenho a mínima ideia, porque eu até falo nesse livro que, tipo assim, quando é em questão de nome feminino para criança, eu não tenho muita ideia, porque não é um desejo do meu coração ter uma filha. Se eu tivesse, porque eu sofri um acidente na adolescência, então eu não posso mais ter filhos biológicos. Mas se eu pudesse, cara, seria mais assim, tá com 7 meses de gravidez, são 2 meninas, vamos pensar, ou é uma menina. Se fosse uma menina só, já ia colocar Easy. Talvez. Mas, enfim, é isso. Continuando. A gente tá indo longe demais. Nicholas é um novo aluno da escola e Phil já começa tendo um crush nele. Tá, eu ia fazer um comentário, mas já é o próximo tópico, então. Flashback da Glass grávida pela segunda vez e Phil criança com um globo na mão. Sabe, tipo, aqueles globinhos que você balança e parece que tá caindo neve? Então, é desses. Eu coloquei só globo porque eu não sei o nome real desse negócio. Não coloquei globo. Enfim. Aí ele tromba com o Nicholas pela primeira vez e eles são criancinhas. Então, quando o Nicholas entra na escola como novato, ele não reconhece, mas eles já trombaram, né? E aí o Phil, ele perde o globo quando ele é criança e ele fala, tipo, e a Glass fala, eu falei pra você deixar no carro e tal, enfim. Aí tem uma imagem super sexualizada do Nicholas treinando enquanto o Phil observa. Por que imagem super sexualizada? Porque foca bem no, como o meu filho fala, no Lulu dele, porque não é pequeno, tá? Já vou falar que tem cena de nudez e aparece o negócio dele. Então, super sexualizaram ele. Enfim. O Kyle e a Glass terminam e a Diane criança fica com raiva. Como eu falei, tem uma coisa que aconteceu quando eles eram criança que foi motivada por causa do término entre o Kyle e a Glass. E aí a Diane, só que a Glass só vai descobrir depois de muitos anos. E aí tem esse rompimento entre as duas. A Cat começa a conversar com o Phil sobre o crush dele no Nicholas, né? Que é importante falar que a Cat não gosta do Nicholas, ela fica metendo pau nele, fica falando mal dele, fala que não gosta dele, que ele é estranho, que ele coleciona coisas e tal. Enfim. Aí, depois disso, o Nicholas encontra o Phil no mercado e marca um date. O Phil nem consegue dormir por causa disso. O que acontece? Tipo assim, você não foi ver o meu treino, não sei o que mais. Se você fizer ficar amanhã, aí a gente sai depois. Aí ele ficou tipo todo, meu Deus, eu acho que eu tenho um date amanhã, mas eu não consigo dormir por causa disso. O povo deve estar rindo das minhas caras e loucas, mas enfim. Eu tô muito alegrinho pra quem. Eu gosto de parte do filme. Enquanto tá falando do Phil e do Nicholas, antes do final, eu tô gostando. Mas, na verdade, eu quero dar um soco na cara do Nicholas. Mas, enfim, finge que não. A Glass, ela sofre um aborto e quase morre. Isso distanciou os gêmeos. Assim, distanciou o Phil, quer dizer, a Diane do Phil e, consequentemente, a Diane com a Glass. Eu não sei se posso dar esse spoiler, porque
tá lá na frente. Mas enfim, como eu falei, Kyle e a Glass terminaram. Na verdade, a Glass terminou com Kyle. E aí essa era a segunda gravidez. A primeira gravidez da Glass foi dos gêmeos, que era a Diane e o Phil. E aí tem essa segunda gravidez que ela teve o aborto e quase morreu porque ela sangrou muito, 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 muito. Enfim, continuando. O Phil vai ver o Nicholas no treino e para depois ter o encontro deles, né? Aí o Phil e o Nicholas se pegam debaixo do chuveiro e essa é a primeira vez que aparece o Lulu desnudo do Nicholas. Sem nada, nada, nada. Só o negócio de fora mesmo. Ai, me incomoda essas coisas muito sexualizadas, sabe? Mas enfim, continua. Vocês não precisam saber isso. O Phil conversa com a Teresa, do casal lésbico, sobre o date com o Nicholas. A Glass tem um encontro marcado com o Michael, enquanto Phil e Nicholas vão para casa que as amigas lésbicas do Phil emprestou para ele. Emprestaram, na verdade. Que aqui é a Teresa e a esposa dela. Eles vão. A Teresa e a esposa têm uma outra casa, tirando a que elas moram. E aí elas emprestam pro Phil para ele poder encontrar com o Nicholas. E aí a Glass vai conhecer um cara novo que é esse tal de Michael. Também guarda o nome dele, porque vai aparecer de novo. E aí aqui também aparece o Lulu. Aparece o Lulu. Eu gosto de ver Lulu. Eu anotei essa frase aqui porque eu achei muito importante. Tá? O Phil falando, eu só não me conheço, infelizmente. Que na verdade, se você parar pra pensar, é uma realidade nossa. Todo mundo, independente da sua cor, sexualidade, gênero, religião. A gente tá tão focado em olhar e criticar a vida dos outros que a gente não para se conhecer. No final da vida, a gente não conheceu nem a gente mesmo, quem dirá a realidade dos outros, porque a vida é mutável. Então, quem eu sou hoje não é a mesma pessoa que eu fui ontem, também não é a mesma pessoa que eu serei amanhã. Então, eu achei essa frase muito forte, muito impactante para mim, porque eu parei para pensar que, tipo assim, mano, de fato, eu não me conheço. Eu já conhecia a minha versão na época que eu era saudável, que eu treinava pra escola da Marinha e tal. E aí eu fui ficando doente. E aí, cada dia que passa, eu tô mais doente, assim, de uma forma mais acelerada. E hoje eu não. Por exemplo, eu não conheço os meus limites. Coisas que eu achava que eu conseguiria fazer, eu não consigo mais. Então, é complicado. Infelizmente, eu não me conheço também. Eu preciso parar para me conhecer, para conhecer os meus limites. Assim, mas só que foi como eu falei. Antes eu corria 2,5 km em menos de 10 minutos. Hoje, tipo, não consigo fazer isso. É 2,5 km. Primeiro que eu não consigo correr. E se eu conseguisse, seria coisa de tipo 30, 50 minutos. O Nicholas pede para conhecer a Glass e assim acontece. Tipo, o Phil ele fica meio receoso, né? Porque a Glass é uma pessoa excêntrica. Mas ele acaba levando o Nicholas para conhecer a Glass. O Phil pensa muito sobre não ter pai, foi o que eu falei lá no começo, que é uma questão para ele e para Diane. Eles estão sempre pensando quem seria, quem é. Mas... E vou dar um spoiler aqui, eles nunca descobriram quem é. A não ser no final, que tipo, a Glass meio que sussurra o nome, eu acho. Eu acho que ela sussurra porque não aparece. Eu acho que ela sussurra o nome do pai deles no ouvido do Phil, mas... Enfim. A Cat diz não gostar do Nicholas e o Phil fica mal. E aí... Ela fica falando muito mal do Nicholas e tal. E aí ela descobre que o Phil e o Nicholas estão namorando. Aí ela fica tipo...
E o Phil fica todo mal, porque ele não contou pra ela. Mano, eu acho que eu já passei por isso. É porque tem uma questão. Antigamente, pra namorarem comigo, tinha que ter aprovação da Raíssa. Se a Raíssa falasse, não gostei, eu tinha que terminar. Se eu não terminasse, depois a pessoa mostrava o que ela realmente era, e aí eu via que a Raíssa tinha razão, e quando terminava também, mais pra frente, eu via quem a pessoa realmente era e falava, nossa, graças a Deus que eu me livrei, né? Mas enfim. Mas eu acho que já deve ter acontecido isso, de tipo, eu namorar. Meu casamento com o David. Eu casei com o David em novembro de 2019, mas tirando a família do David, porque como eu fui passar a virada do ano com eles, eles já sabiam do casamento. Mas do meu lado, eu só fui falar para as pessoas, já era tipo janeiro, fevereiro de 2020. Aí o Fio aqui falando pra Cat, tente gostar dele, por favor. É muito fofinho. O, e, o Louis, novinho, ele é muito fofinho. Ele é muito bonito agora, mais velho, mas quando ele era novinho, era muito fofinho. A Cat começa a sair com o Phil e com o Nicholas, enquanto o Phil se apaixona cada vez mais, né? O Phil já ama o Nicholas, né? Ele escreve I love you nas costas do Nicholas, enquanto eles estão deitados juntos. O Nicholas está com as costas para cima e a barriga para baixo. Aí o Phil vai e escreve I love you com um dedo. Obviamente que ele não pega uma caneta e escreve, né? Ele pega o dedinho. Muito. Enfim. Cora e Diana são presas. O Michael vai buscá-la. No caso, o Michael é o atual namorado da Glass e a Cora é uma amiga da Diane. Elas foram presas porque um menino foi. O cachorro mordeu um menino, e aí eles acusaram a Diane de incitar o cachorro, mandar o cachorro morder o menino. Enfim, loucuras. O, a Diane, ela sempre pulava a janela do quarto dela para ir para algum lugar, e o Phil ficava tipo, putz, aonde que ela tá indo? E aí o Phil segue a Diane para descobrir o que ela fazia quando fugia e desaparecia. Descobre que ela foi pro hospital visitar alguém. Só que, tipo assim, é isso, a gente não sabe quem ela foi visitar. Só sabe que ela foi visitar alguém. O Phil vai passar um tempo na outra casa, que é a casa da Teresa com a esposa dela. Porque como tem esse distanciamento, essas briguinhas entre a Glass e a Diane, ele vira e fala, não, eu quero paz, eu vou ficar sozinho aqui. Obviamente que ele não fica sozinho, porque o Nicholas fica indo lá toda hora, agora a Cat também vai, né, estão super próximos. O Phil diz que ama o Nicholas não responde, de volta, aí ele fica estranho por causa de uma coisa que a Glass falou pra ele quando era mais novo, tipo assim, pra ele não perguntar se alguém amava ele, porque às vezes a pessoa podia dizer que sim, quer dizer, que a pessoa podia dizer que sim, porque se sente obrigada, ou dizer que não, então era melhor não saber. E ele vai pro chuveiro, o Nicholas vai atrás e tal, e aí ele fala, tipo, pra deixar ele em paz, aí o Nicholas vai embora e o Phil fica mal por causa disso. Aí depois de um tempo, o Phil vai conhecer a casa do Nicholas e descobre que ele é um colecionador de coisas aleatórias. Tem até uma casinha para isso. E é nessa casinha que eles se pegam mesmo, né? Ele queria mostrar a casa mesmo, só que o Phil decidiu se enfiar lá naquela casinha e aí eles se pegaram lá mesmo. O Michael ensina o Phil a fazer uma casinha de madeira para ele dar pro Nicholas. É tipo... Ai, não sei como explicar. Enfim, se você não assistiu o filme, vai assistir que vocês vão entender. Mas tipo, tipo como se fosse. Tinha umas estantezinhas assim para ele guardar as coisas. E é no formato de uma casinha. Enfim, assiste lá que vocês vão entender. Não vou colocar aqui, porque senão eu vou ter que procurar na internet e tal. Assim, muito tem preguiça. Enfim, o Phil vai levar o presente pro Nicholas.
que é essa casinha que ele fez. O Michael, ele trabalha numa marcenaria, então ele ensinou o Phil a fazer, e aí ele foi dar de presente pro Nicholas. Só que a hora que ele chega na casa do Nicholas, ele vê o Nicholas no Vucu Vucu com a Cat. E aí ele vai embora, ele fica revoltado, ele quebra a casinha e tal. O Michael e a Glass buscam o Phil pra ele. Que Phil? Ele busca. É o Phil. Já tô confundindo os personagens. Enfim, vai buscar o Phil lá na casa da Teresa pra voltar pra casa deles. No caso, do Nico, do Phil e da Glass. Aí o Phil pergunta o que aconteceu entre Glass e Diane e descobre que a Diane envenenou a Glass, por isso ela abortou e quase morreu. Lembra que eu falei uma coisa, quando eles eram criança aconteceu esse aborto, que a Glass quase morreu, e aí a Glass descobriu uma coisa depois de muitos anos. Então, que a Glass descobriu que foi a Diane que envenenou o chá dela, e aí por causa disso teve o aborto e quase morreu. Diane conta pro Phil sobre o Ian, que tá no hospital. Aí a gente finalmente descobre quem que é a pessoa que ela tanto visita, que é um cara por quem ela se apaixonou. E aí teve um dia que eles marcaram de se encontrar, só que teve uma super tempestade e aí ele sofreu um acidente por causa disso, foi parar no hospital, e enfim. O Phil termina com o Nicholas oficialmente, até porque eu sempre falei, inclusive no vídeo que eu falei, que eu já falei desse filme, mas tipo assim, só citando. E eu falei que eu queria ter a coragem que ele teve, de tipo, olha, eu te amo, eu te quero, eu te preciso, mas assim, se você não vai me escolher, entendeu? Eu vou embora, eu vou seguir com a minha vida, entendeu? Você segue, você quer ficar comigo e com ela, então pode ficar só com ela, porque comigo você não vai ficar. Aí o Phil segue com a vida, segue os sonhos, e aí ele vai pra América. E aí, nesse momento que ele tá indo pra América, é a hora que a mãe dele, a Glass, vem sussurrar o nome do pai dele no ouvido. Enfim. Mas é isso, esse daí foi Center of My World. Vocês já assistiram? Comenta aqui, se vocês já assistiram, comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês não assistiram, vai lá assistir, depois volta e fala o que vocês acharam. Porque, sério, a parte do Nicholas e do Phil, os dois são muito bonitos, tem uma química gostosa e tal. Então, enquanto eles estão juntos, eu gosto dessa história, mas quando tá depois do Nicholas com a Cat, aí eu já peguei um ranço. Mas aí a história na parte da Glass, da Diane e o Phil, eu já acho muito pé no saco. Então. Mas é isso. Se Deus abençoar, eu vejo vocês em breve, porque eu vou tentar gravar o máximo de vídeo possível. Mas foi o que eu falei, eu preciso assistir um filme inteiro para poder pegar os momentos importantes, para eu poder trazer aqui. Então isso demanda tempo. Então eu não sei até quando vai sair vídeo, mas vocês já fiquem informados que é isso. Quando parar de sair vídeo, vai ficar um bom tempo até eu ter meu celular voltar. Aí quando eu conseguir continuar gravando, o objetivo não significa que eu vou conseguir, mas o objetivo é gravar vídeo para sair vídeo todo dia até o final do ano. Mas vejamos, porque vai ser um grande desafio. Como eu falei, eu preciso parar, assistir o filme, roteirizar, gravar, editar. Seria muito fácil se, tipo assim, alguém assistiu o filme e roteirizou e eu só gravasse e passasse para alguém editar, ou até mesmo, tipo assim, eu assisti, roteirizei e gravei, mas alguém editasse, seria muito mais fácil, mas eu preciso fazer todo esse processo, tá? E, mais uma vez, desculpe por essa falha aí, rosa e verde, mas é aquele negócio, eu tenho que escolher e eu prefiro continuar conversando com vocês. E tipo assim, são 11 anos de história com esse canal. Ele já trocou de nome, ele trocou de branding e tal, mas tamo aí há 11 anos. Um beijo e até mais.